Posso falar? Ah, molecada, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem, estejam estudando. Nós vamos mais hoje para uma aulinha de física, mais uma. Hoje abordando o assunto de associação de resistores. Nós falamos de resistência elétrica, a primeira, a segunda lei de Ohm. Vem cá, vem cá. Vem falar oi pro pessoal. Aí. Oi. Manda um beijo. Manda se inscrever no canal. Se inscreve no canal. Aí, dá tchau. Tchau. Aí. Opa, bateu na porta. Então, hoje, associação de resistores, para dar continuidade aí na matéria, parte também extremamente importante, que a gente começa a entrar aí na parte de circuitos elétricos, mas hoje nós vamos mexer somente com resistores, tá? Depois nós vamos enfiar tensão, corrente, potência, tudo no meio desse negócio que deixa a gente de cabelo em pé, tá? Mas vamos com calma, vamos por partes. Hoje então, associação de resistores. Resistor, o que é um resistor? Na parte de eletrônica, resistor é um negocinho pequenininho, parece um arrozinho, tem uns filetinhos coloridos que serve para você colocar no circuito da sua televisão, do seu computador, placa de lavar louça, lavadora de roupa, tudo que tem um componente eletrônico leva resistores no seu circuito. E para que ele serve? Para você controlar a corrente e a tensão dentro do seu circuito, ok? Então ele é extremamente útil. Mas, assim, não existe só esse tipo de resistor, esses negocinhos pequenininhos. Existe também, todos os aparelhos elétricos são resistores, tá ok? Então, nos problemas de vestibular aí, pode aparecer os resistores como sendo os negócios componentes de circuitos elétricos ou também aparelhos elétricos, ok? Então, os dois entram aí. Então, num circuito elétrico, tanto de casa como microeletrônico, o resistor aí, ele vai mudar a corrente e a resistência e a tensão do circuito. Mas antes de a gente saber fazer essas coisas, vem cá falar oi pro povo, vem cá, vem. Você tá de Batman hoje? Papai também tá de camiseta. Ah, manda oi pra todo mundo, manda um beijo, aí faz joia. Aí, vai lá com a mamãe brincar de Batman, vai. Papai tá dando aula. Vai lá lutar contra os vilões. Hoje nós vamos aprender a fazer transformação de vários resistores em um só, que é aí uma das partes mais difíceis aí da física de circuitos elétricos, tá? Então, basicamente, a associação de resistores é o quê? É você transformar vários resistores em um único, conhecido também como resistor equivalente ou resistência equivalente, tá? Essa é a mágica, transformar vários em um só, que tenha o mesmo valor de resistência elétrica dos outros, tá? Juntos. Então você transforma todos, um montão deles em um único. Fica muito mais fácil depois para você calcular corrente e tensão elétrica no circuito, beleza? Então, existem três tipos. Antes dos tipos, nós vamos falar da simbologia do resistor num circuito elétrico. Num circuito elétrico, o resistor ele tem a simbologia de um zigue-zague aí, né? Como esse daqui, ou de um retângulozinho. Tanto os dois aparecem nos vestibulares, tá? Às vezes aparecem lâmpadas ou outros tipos mas daí ele fala para você se é uma lâmpada ou é uma máquina de lavar roupa ou uma televisão, tanto faz. Mas quando é resistor, quando você vê isso daqui ou isso, é um resistor, tá? Tem resistência elétrica em ohms. Então, basicamente tem três tipos de resistência, de associação de resistores. Três tipos. Vamos pela mais fácil, tá? A mais fácil, a mais simples é a resistência em série, que é o quê? Essa daqui. Na resistência em série, o seu circuito, que são as linhas, né? As linhas que ligam os resistores estão seguindo o mesmo caminho no circuito elétrico. Está um atrás do outro. Isso mostra que é
um circuito em série, seriado, um atrás do outro. Não tem divisões de caminhos do circuito, tá bom? Então, nós temos aqui uma associação em série. Como que eu transformo esses vários resistores, R1, R2, R3, em um único resistor? Fácil. Você vai fazer o quê? A soma deles. Você vai pegar o valor de R1, somar com o de R2, somar com o de R3, e aí quantos resistores tiver, 10, 20, 30, 50, e até o último. Portanto, é uma soma simples, tá bom? Por isso que é o mais fácil, tá? Mas, infelizmente, aparece muito pouco desse tipo de associação de resistores nos vestibulares, tá? Já vou falar qual que aparece mais. Então, basta fazer uma pequena soma. Agora vamos para o segundo tipo de associação, que é um pouco mais difícil, tá? Que é a associação em paralelo. Paralelo, o que quer dizer a palavra paralelo? Um do lado do outro, tá? Retas paralelas são retas que não se tocam, né? Em nenhum momento, são infinitas e não se tocam, né? Fica um do ladinho do outro, tanto na horizontal, tanto na vertical como na horizontal. Eu fiz a simbologia aqui na horizontal. Então vocês vejam que o que acontece aqui? O circuito ele vem e ele abre, tá vendo? Ó? Ele abre o caminho em várias trajetórias aí, né? Você vem com um único fio do circuito, ele abre em vários. E aí vai aparecendo os seus resistores, R1, R2, R3, e vai aí tendo até o enésimo resistor aí, 10º, 20º, 50º, tanto faz. Quando você tem essa abertura e todos os resistores estão um do lado do outro, tá? Isso pode acontecer tanto na horizontal como na vertical, tá, gente? Quando você tem isso, um em paralelo com o outro, um ao lado do outro, você tem uma associação em paralelo. Para você transformar todos esses resistores em um único resistor de mesmo valor, você tem que fazer uma continha também, só que não é mais uma continha de soma, é uma média harmônica. Como assim, professor? Nunca vi isso daí? Provavelmente vocês veem isso daí lá no terceiro colegial em matemática. Existem vários tipos de média, né? Média aritmética, geométrica e harmônica. Na questão de resistores, você faz uma média harmônica. Então, como que você faz? A resistência equivalente aqui, o REC, vai ser 1 dividido por 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, mais e vai. Vai fazendo esta soma aí até chegar no último resistor. Essa conta aqui dá muito mais trabalho de fazer, tá, gente? Principalmente se tiver resistores aí com valores quebrados, valores fracionados, dá mais trabalho, tudo bem? Então, esse daqui é mais chatinho de fazer as contas. Mas nem toda associação de resistores em paralelo é tão chato de fazer. Existem dois tipos de associação de resistores em paralelo que é mais fácil de fazer a conta. Vamos falar do primeiro. Se você tiver dois resistores em paralelo, tipo assim, ó, a gente esquece a partir do R3 aqui. Você só tem o R1 e o R2, tá? R1 e R2. Como que você acha a resistência equivalente? Basta fazer o quê? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Ok? Aí você já não precisa fazer essa conta. Porque na verdade, se você fizer a álgebra aqui, disso daqui, ó, 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, vai chegar nessa continha aqui. É a mesma coisa, tá? Beleza, mas isso só para dois resistores em paralelo. Agora, se você tiver um monte de resistor em paralelo e os valores deles forem iguais, digamos, R1, R2, R3, Rn, 10 resistores, e todos eles tiverem o valor de 100 ohms, basta fazer o quê? Você pega a resistência, né, 100 ohms, e divide pelo número de resistores. Então, se fossem 10 resistores de 100 ohms em paralelo, você divide 100 por 10 e ia dar 10 ohms, a resistência equivalente. Ok? Então, esses daqui são os dois tipos
de associação em paralelo, que são mais fáceis de fazer. O interessante, antes da gente ir para o terceiro tipo de associação, que é o seguinte: quando você tem associação em série, o resistor equivalente ele é sempre maior do que os outros, os anteriores, tá? Então, se você tem aqui R1, R2, R3, tudo 5 ohms, na hora que você soma dá um valor maior. Mas, quando você tem associação em paralelo é o contrário. Quando você tem vários resistores em paralelo, quando você faz aí a associação, sempre vai dar um valor menor do que os anteriores, tá? Isso é muito importante a gente saber depois na parte que nós vamos trabalhar aí com circuitos elétricos, questão de corrente e tensão, tá? Faz toda a diferença. Beleza? E para finalizar agora, aqui ficou aqui embaixo no cantinho, a associação mista. O que é mista? Não é misto quente não, tá? Mista é porque você mistura os dois. Esse daqui que é o mais cobrado nos vestibulares. Por quê? Porque, gente, dá para você fazer uma infinidade, uma quantidade, um leque de circuitos mistos que a gente sempre dá para tirar coisas novas do circuito misto, tá? Aí, para você fazer a associação, você vai ter que trabalhar com os dois ao mesmo tempo. E assim, não tem uma regra. Não tem uma regra. Você é só fazendo exercícios mesmo. Vai lá brincar com a mamãe? Pintou, vai lá com a mamãe. Para você fazer, né, esse tipo, ficar craque nisso daqui, é só fazendo bastante problema, bastante exercícios, tá bom? E eu vou fazer com vocês agora exemplos de vestibulares aí, de associações mistas, tá? Não vou fazer só de série e só de paralelo. Por quê? Porque quase não aparece esses caras aqui, sozinhos. É sempre circuito misto, ok? Então eu vou dar um espacinho para vocês tirarem o print aí da tela e a gente já parte para os nossos problemas, falou? Vamos lá? Vamos fazer um exercício. Nosso circuitinho já está aqui na lousa, então está na tela. Então esse M aí de Alagoas. Oi! Lindo, né? Vai lá. Papai tá trabalhando. Então, ele te dá o circuito, né? Um circuito misto, tem mais vários resistores em paralelo em série. Aí ele fala: para a associação da figura, a resistência equivalente entre os terminais A e B é igual a... Então daí tá ali o número 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Não é letra A nem B, C, é número, tá? Então, voltando aqui para mim. Então, tá aqui o meu circuito, é um circuitão misto. Ele quer saber o quê? Tem que transformar todos estes resistores em um único, de modo que se eu colocasse esse único resistor entre os terminais A e B, ia dar a mesma resistência elétrica. Então, para você resolver um circuito misto, a primeira coisa que você tem que identificar é o circuito principal. O circuito principal, o circuito mãe aí, vamos dizer assim, ele é em série ou em paralelo. Então, nós vamos observar algumas coisinhas aqui. Vocês têm que olhar a distribuição dos resistores, primeiramente. Ele sai do ponto A aqui, vem um resistor de 4, aí ele abre em 2. Opa, já tem um paralelo aqui, ó. Mas esse cara aqui, esses dois resistores, ele está em série com esse, tá? Concorda comigo? Esses dois caras aqui, eles estão em paralelos, mas eles se transformam em um único resistor que vai estar em série com esse. Depois volta em um único caminho aqui, tem um resistor em série de 1 ohm, depois abre em paralelo de novo, tá? E por fim, ele se transforma de novo em um único caminho até o ponto B. Aqui nós temos um circuito paralelo que também vai se transformar em um único resistor. Mas assim, olhando, vocês percebem que o circuito principal é um circuito em série. Ó, ele segue um caminho, mas
tem os paralelos no meio, mas assim, você vai transformar esses e esses em um único resistor e depois fazer uma somatória final. Isso daí você tem que ir pegando jeito à medida que você vai fazendo exercícios, tá? Não tem como você falar assim, bater e falar, uma regra, esse é sério, o circuito principal é sério ou é paralelo? Você tem que perceber, é um feeling, isso que deixa a matéria de física difícil, né? Você tem que fazer muitos exercícios para você conseguir enxergar essas coisas, ok? Então, circuito, associação de resistores, você tem que ir por partes, tá? Então nós vamos fazer várias associações até chegar no circuito principal, que daí você finaliza o seu problema. O que eu vou fazer primeiro então? Eu vou fazer esta associação aqui. Vou chamar de R1. Tá bom? Vou fazer esta associação e depois eu vou fazer esta associação aqui, ó. Que eu vou chamar de R2. Ok? No final, vou pegar isso, somar com isso, somar com isso e somar com isso. Tá ok? E assim eu tenho o meu REC, né? Minha resistência equivalente final. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer então o meu R1. Vou fazer aqui embaixo. O meu R1, dois resistores aqui, eles estão em paralelos. Não vou fazer aquela formulona, vou fazer a fórmula mais rápida, né? Por quê? Porque são dois resistores em paralelo. Então eu vou fazer o quê? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Multiplicação em cima, soma embaixo. Então, vamos lá. Tanto faz aqui o R1 ou R2 ser 6 ou 3, não vai alterar em nada. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6. Então, aqui embaixo, 3 vezes 6, 18. 3 mais 6, 9. 18 dividido por 9 dá 2. 2 ohms. Então, o meu R1 aqui, ele vale 2 ohms. Ok. Beleza? Beleza. Agora nós vamos aqui para o R2. Vamos separar, dividir aqui a lousa. Agora vamos mexer com o R2. Vamos fazer de outra cor aqui. Vamos fazer de preto. Para ficar bem didático. O R2, antes de eu mexer com o paralelo, vocês têm que ver o seguinte aqui, ó. Esse cara com esse cara não estão em série, não estão na mesma linha do circuito. Então, quando você vê isso no seu circuito elétrico, você já pode somar automaticamente, tá? Quando um está na linha do outro, na reta do outro, ou mais resistores aí, você já pode somar automaticamente. Então, 5 com 7 dá 12. Então você soma aqui. Então você transforma esses dois resistores em um único resistor de 12 ohms. Não vou fazer uma resistência à parte aqui, senão vai ficar muito poluído o meu esqueminha aqui, tá? Meu problema. Mas professor, por que você não somou isso com esse? Não, gente, porque isso daqui está em paralelo, você não pode somar. Primeiro você tem que associar, tá? Você só pode fazer isso quando está na mesma linha, tá? Que nem aqui, ó, que bifurcou, né? Abriu dois caminhos. Bifurcou já é paralelo, já é resistência, é associação paralela, ok? Então, agora no meu R2 aqui, eu vou associar quem com quem? Vou associar em paralelo 4 com 12. 4 com 12. Ok? Do mesmo jeitinho que eu fiz aqui. Por quê? Porque são dois resistores em paralelo. Dois resistores, basta fazer 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. 4 vezes 12 dá 48. 4 mais 12 dá 16.
48 dividido por 16. 48 dividido por 16. 16 vezes 2 dá 32. 16 vezes 3 dá 48, né? Isso, então dá 3, nem precisou fazer coisa. 3 homens. 3 homens. Nem precisou fazer nada aqui, professor. Dá certinho. Ok. Então, o meu R2 aqui deu 3 ohms. Aí eu vou fazer um esqueminha aqui para vocês verem o que aconteceu depois que eu fiz essas duas associações com o meu circuito. Ele se transformou. Eu vou trocar esses dois resistores por um de 2 ohms e vou trocar esses 3 resistores por um de 3 ohms. E o seu circuito vai ficar da seguinte forma. Vou desenhar ele de vermelho aqui. Então, saindo do ponto A, um resistor de 4 ohms em série. Aí, chegou aqui um resistor de 2 ohms. Desceu um resistor de 1 ohm. Veio para cá um resistor de 3 ohms. E fechou no ponto B. Perceberam que agora, de um resistor misto, se transformou num resistor em série, num circuito misto se transformou num circuito em série? Beleza. Agora é só somar. Somar e ser feliz. Então a minha resistência equivalente agora, final, vai ser 4, mais 2, mais 1, mais 3. 4 mais 2, 6. 6 mais 1, 7. 7 com 3, 10 ohms. E aqui está o seu resultado final. Que é aí o número 2 aí, alternativa 2. Opa! Isso, faz. Vai lá com a mamãe, vai. Hoje você tá. Hoje ele tá que tá, hein? Então é a alternativa 2 aí, né? Alternativa 02. Chama o 02. Esse daqui, gente, nossa, professor do céu. Difícil, né? Não. Esse daqui é um circuito fácil. Esse daqui é um circuito simples, gente. Por quê? Porque ele tá construído de uma forma fácil. E o circuito principal é um circuito em série, tá? A associação principal é uma associação em série. Tem outros tipos de circuitos, principalmente quando o circuito é em paralelo, aí é bem mais complexo, tá? Então, esse daqui é um probleminha fácil até, ok? Então, basta eu trocar todos esses resistores aqui por um resistor de 10 ohms que vai fazer o mesmo efeito, tá? Isso que é achar resistência equivalente. Agora vamos fazer outro, um de Enem bem conhecido aí, tá? Vou dar um espacinho para vocês tirar o print e copiar aí, beleza? Vamos lá, mais um? Um de Enem agora, hein? Famoso, tá na tela. Enem de 2016. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema, foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, o 2H, o HB e o 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Então temos zigue-zague, uma linha reta e uma semicircunferência. Munido dessas informações, um estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de um sorvete de casquinha utilizando-se desses traçados. Os valores encontrados nesse experimento
para as resistências elétricas R, medidas com o auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm, ainda bem, né? Então, tem aí o sorvete, né? Sorvetão aí, nós vamos ter que chupar esse sorvete. Daí, determine, letra A resistência elétrica entre os pontos A e B. E letra B, a resistência entre os pontos A e C. Voltando aqui para mim, tá aqui o sorvetão que nós vamos chupá-lo, né? Delícia, né? Sorvete de fruta ou sorvete de leite. Temos também a moreninha. Esse sorvete aqui, gente, muita gente teve indigestão com ele no vestibular e também nas minhas provas. Então, assim, a letra A não é tão difícil, mas a letra C confunde a cabeça. Professor, mas tem diferença entre a letra A e a letra B? Tem, gente, tem diferença sim. E eu vou mostrar para vocês qual é a diferença. Vou fazer a letra A primeiro, que é a mais simples. Então, na letra A, ele quer aí, fazer onde? Vou fazer aqui, vai. Na letra A, ele quer entre os pontos A e B. Então você vem com um ohmímetro, né? Que aí você coloca ele nesses dois pontos, né? Aqui, deixa eu fazer de vermelho. Então eu coloco aqui e aqui, ok? E vamos ver o que acontece. Eu vou redesenhar o circuito para vocês perceberem aonde que está a diferença de uma coisa para outra, tá? Então eu vou redesenhar esse circuito assim, ó. Saindo do ponto A, o que acontece? Ele trifurca. Como assim trifurca? Ele abre três caminhos, né? 1, 2 e 3. Então, é uma associação em paralelo. Então, ele vem aqui, ó, abre três caminhos. 1, 2 e 3. E eu gosto de colocar, de redesenhar os circuitos, deixando tudo na horizontal. E na vertical, né, às vezes também. Fica mais fácil de observar o tipo de associação que você vai ter que fazer, tá? Se você trabalhar, quem já tem mais prática, já fez mais exercício, consegue bater o olho e falar assim, tá em paralelo, beleza. Mas eu gosto de redesenhar para ficar mais simples e mais claro para vocês, tá ok? Então vamos lá. Então, o primeiro caminho sai aqui um resistor de 5 kΩ. Cuidado com o quilo aqui, hein? 5 kΩ em cima e fecha lá no B. Beleza. Parou aqui no B. O segundo sai do A, passa por um resistor de 20 kg e fecha no B também, aqui. O terceiro caminho sai do A, vai para um de 10. Vou ter que desenhar um pouquinho menor aqui. De 10K. Vai para o ponto C. Vou pôr aqui o ponto C, mas o ponto C para mim aqui é indiferente. E depois ele continua, né? Você vê que não teve bifurcação ou abriu outro caminho. Continua na mesma linha, né? No mesmo circuito, no mesmo caminho. E passa por um de 10 também. Um de 10 aqui. E volta lá, fecha no B também. Então, redesenhei aqui, 10K, ohms, não vou colocar o ohms aqui para não poluir mais ainda o desenho. Vocês estão vendo que nós temos um circuito misto aqui. Por que é um circuito misto? Porque você tem uma associação em série dentro de um paralelo, tá? Então aqui ele é diferente do anterior. Por quê? Porque o circuito principal é um circuito em paralelo. Aqui, automaticamente, você pode somar esses dois resistores, vai dar 20K, né? 20K ohms. E aí fazer a sua resistência equivalente, beleza? Beleza, gente. Então, aqui eu somei e o final, a resistência equivalente, é uma associação de três resistores em paralelo. Só que eu vou fazer um cambalacho aqui. Como assim um cambalacho?
Vocês percebem aqui que tem dois resistores iguais aqui, né? Esse daqui de 20 e esse de 20, tá? Eu vou associar eles primeiro, para depois associar ele com o de 5. Pode, professor? Pode. Pode. Por quê? Dá na mesma coisa. Então, eu vou fazer o que primeiro? Esse cara aqui, ó. Vou associar esse cara aqui. Vou chamar de R1. E depois eu vou associar com o de cima. Porque se você for associar os três ao mesmo tempo, vai dar mais trabalho, tá? Então, vai ter que usar aquela fórmula da média harmônica, aquilo lá enche o saco. Aquilo lá eu só uso em último caso, quando os três são diferentes, ou 4, e aí não dá mesmo. Aí tem que ir com ele mesmo. Mas no caso aqui, eu vou fazer desse jeito, que é mais simples para mim. Então, como eu tenho dois resistores iguais em paralelo, é só pegar o valor do resistor e dividir pela quantidade de resistores que eu tenho, no caso 2. 20 dividido por 2 dá 10 ohms. Agora, o meu circuito ele ficou assim, ó. Ponto A, abriu um de cima de 5, né? Ohms e um embaixo de 10 ohms e fechou no B. Agora basta fazer a regrinha de 2, o REC aqui, 2 resistores em paralelo. 5 vezes 10 dividido por 5 mais 10. 5 vezes 10, 50. Dividido por 5 mais 10, 15. 15 com 15 dá 30. Não vai dar, vai dar número quebrado. 50 dividido por 15 vai dar quanto? Vezes 4 vai dar 60. Vezes 3, né? 15 vezes 3 dá 45. Aí coloca menos, né? Faz menos aqui, vai sobrar 5,0, vai dar 3, 3, 3, 3, 3. Então, 3,333 quiloohms. Tá? Aqui está a resposta da minha letra A. Agora vamos para a letra B, né? Vou apagar aqui. Meu paninho está sujo, hein? A letra B já é um pouquinho mais complicada. Vamos limitar a lousa aqui. Vamos ver se dá para fazer tudo aqui. Então, na letra B, ele quer entre os pontos A e C. A aula hoje está comprida, hein? É assim mesmo, tá, gente? Então, eu vou redesenhar isso daqui, só aqui entre os pontos A e C, beleza? Então, vamos lá. Meu circuito partiu de A, então, ele vai trifurcar, né? Só que o meu ponto final é C, não é mais B. Então, vamos lá. Ele sai de A, vai para o de 5, então, saiu de A, vai para o de 5. Aí ele vai para o ponto B, deixa lá no ponto B, ok. Aí ele sai de A também e vai para o 20 kΩ, né? Então vem aqui, abriu outro caminho, 20 kΩ. E aí ele vai para B, concorda comigo? Ele vai para B. E aí, de B, olha só o que acontece aqui. Aqui que está o problema. Deixa eu tirar o B daqui e pôr ele mais para cima. De B, ele vai para um de 10K. Então, ó. Vocês viram aqui, né?
O A abriu, fez esses dois caminhos aqui, fechou em B, e de B ele foi para um de 10K e terminou em C. E o último caminho saiu de A, né? Veio o outro aqui, passou por um de 10K, e terminou em C. Estão brigando lá com o cachorro. Terminou em C. Fechou aqui, ó. Você viu que o circuito aqui ele é totalmente diferente desse, né? Totalmente diferente. E vamos lá resolver. Por isso que dá aquele negócio na cabeça dos alunos. Nossa, mas é o mesmo sorvete, não é para dar a mesma coisa. Dá diferente, gente. Dá diferente. Então vamos resolver. Vamos chupar esse sorvete de outro jeito agora. O meu circuito principal é um circuito paralelo, mas eu já vou mostrar para vocês como que eu vou ter que fazer as partes aqui. Eu vou fazer primeiramente o quê? Eu vou associar esse resistor com esse, tá? Depois que eu achar a resistência equivalente desse, ele não está em série com esse daqui? Sim. Aí eu vou fazer uma associação em série com esse. E por fim, fazer um paralelo aqui. Ah, mas não é para fazer 5 paralelos com esse, paralelo com esse? Não. Não pode, gente. Primeiro você tem que fazer aqui, somar com esse e depois, no final, fazer um paralelo. O circuito principal é o paralelo disso com isso, tá? Esse é o circuito principal. Então vamos lá, o R1 aqui. Então meu R1 vai ser o quê? Como são 2, então é 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. 5 vezes 20 dá 100. 5 mais 20, 25. 100 dividido por 25 dá 4. Então 4 quiloohms. Então meu R1 aqui vale 4 quiloohm. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui e somar com esse. Vai dar meu R3, né? Vou fazer de vermelho. Vai dar o meu R3. Então, o meu R3 aqui vai ser o quê? 4 kg mais 10 kg. Dá 14 kg. Beleza? Então, toda a minha parte de cima aqui, deixa eu fazer a representação. Deu 14 quiloohms. Agora basta você fazer o quê? O paralelo disso com o de 10 quiloohms. Vou fazer de preto aqui. Então, a minha resistência equivalente final vai ser o quê? 2 resistores em paralelo, então é 14 vezes 10 dividido por 14 mais 10. Beleza? 14 vezes 10 dá 140. 14 mais 10 dá 24. 140 dividido por 24. Deixa eu fazer a divisão aqui. 140 dividido por 24. 14 não dá, tem que ser 140. 24, 48, 48 vezes 4. 24 vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, 96. Não dá. Vezes 5. 24 vezes 5. 24 vezes 5. 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 2 dá 10, 12. Aí. Vezes 5. Então, vezes 5. 120. Vai sobrar 20, 0, 200.
24 vezes 6. 6 vezes 4, 24. Não, 6 vezes 4. 24, vai 2. 6 vezes 2, 6, 84. 6 vezes 2, 12. Com 2, 444. Não, então vezes 7. 24 vezes 7. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 2 dá 14. 14, 168. Não, vezes 8. 24 vezes 8. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 2 dá 16. 16 com 3, 19. Aqui, 192. 5,8 então. Então, 5,8 quilo-ohms. Quase 6 aí. Então, aqui está o resultado final. Beleza? Então, gente, um exercício um pouco mais difícil, tá? Um nível mais complexo. Duas respostas aí, né? Bem diferentes uma da outra. Bem diferentes não, né? Mas há diferença, não é a mesma coisa. Espero que tenham gostado. A aula foi um pouquinho longa, mas né, é um assunto que é também longo, um assunto que vocês têm que trabalhar mais. Muitos circuitos. Procurem exercícios aí de vestibular na internet, resolvam. Se inscrevam no canal para mais aulas. E um grande abraço, um forte beijo e fui!